Não existe certo e nem errado, mas eu cobro por tamanho. Porque eu imagino o cliente me pedindo um bolo de 2 quilos, por exemplo. Aí eu pego um bolo de 2 quilos, se eu fizer com um recheio de mousse, que é bem levinho, e colocar na balança e der menos, eu não vou atender as expectativas do meu cliente. Eu vou ter que ficar enchendo de cobertura lá no final, enchendo, né, de coisas no final para poder completar o peso. Isso é inadmissível, eu não faria isso. Ou então, se eu fizer com um recheio mais denso, um recheio mais pesado, brigadeiro, por exemplo, e se der mais do que aqueles 2 quilos que o cliente ele queria, o cliente ele vai querer pagar a diferença ou ele vai achar que eu estou agindo de má fé por ter passado? Então eu corro sério risco de sair no prejuízo. Eu, Isadora, eu cobro por tamanho, tá? Assim que ele vem fazer comigo o orçamento do bolo, a primeira coisa que eu pergunto é: para quantas pessoas você quer o bolo? E aí ele já me diz para quantas pessoas ele quer. Aí sim, eu mesma que vou dizer para ele qual é o tamanho. Eu não digo peso, porque o peso ele varia. Ele vai variar, ele vai variando de acordo com o recheio, ele vai variar de acordo com a massa, ele vai variar de acordo com a cobertura, de acordo com a decoração também. Porque tem decoração que é espatulada, você vai usar um pouquinho menos de cobertura do que aquela cobertura que você tem que fazer, a decoração que você faz com bico. Por exemplo, você usa mais cobertura, logo o bolo fica mais pesado. Eu não vou encher o bolo com cobertura só para dar volume e peso.